Cumprimento os irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e as nossas congregações, desejando as bênçãos de Deus para todos vocês. Quero trazer nessa nossa reunião de oração e estudo a exposição da Palavra de Deus. E hoje vamos dar continuidade na terceira exposição, no livro de Filipenses, capítulo de número 1, verso de 12 a 26. Mas antes de ler, eu quero orar. Vamos orar? Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa encha o nosso coração de aprender, Senhor, a Tua palavra, de poder, ó Deus, ouvir a Tua voz, sentir, ó Deus, que Tu fala para nós, fala para o nosso povo, fala para o Teu servo, Senhor, e nos abençoa, que essa palavra alcance guarida do coração das pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Diz assim a Bíblia Sagrada na Nova Almeida Atualizada, a partir do verso 12, Filipenses 1, de 12 a 26. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, porque me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Que leitura, né? Leitura fantástica. Me empolgo com essa carta de Filipenses. Me empolgo com ela. Dessa coragem de Paulo de colocar a vida nas mãos do Senhor. Isso me empolga, me dá muita alegria. Porque nós vivemos a palavra. Eu quero destacar 3 versos aqui. O verso de número 12, eu quero destacar.
como também o verso de número 18 e o de número 23. Quero trazer uma palavra para você que Deus me deu em oração, em comunhão ali, meditando passo a passo na palavra do Senhor. E a título de introdução, no verso 12, a palavra, o progresso do Evangelho. A vida de Paulo era o Evangelho, isto é, o Evangelho é Cristo, então a vida de Paulo era Cristo. Ele tinha, amado, assim, uma visão muito enlarguecida, espaçosa, ele tinha, do progresso do Evangelho, dessa grande obra de Deus para a vida das pessoas. E, diga-se de passagem, numa época muito difícil, né? Naquela época dele. Amados, o trabalho de Paulo foi muito fundamental. Ele plantou igrejas em quase todo o mundo daquela época. Diga-se de passagem, o que é que nós estamos fazendo? Mesmo enfrentando 1000 dificuldades, não foi encontrado nenhuma dificuldade nele que viesse a desanimá-lo, entristecê-lo, que viesse desistir de ir em frente na luta. Nada disso o abateu. Muito pelo contrário. Em meio às grandes lutas de ter pregado o Evangelho, de ter sido preso por 2 vezes, porque ele era desejoso de ir pregar o Evangelho na Espanha, o que ele não fez. Às vezes a gente reclama assim de coisas que a gente não conseguiu fazer. Eu tenho várias coisas que eu nunca consegui fazer, não deu certo, o Espírito Santo não permitiu, então não está feito. Não está feito. Muito bem, então, amados, ele foi impedido assim pelo Espírito Santo e não pôde ir. E ora, as grandes dificuldades imperiosas que tinha em Roma, né? Que até mesmo ele morreu lá, né? Morreu lá e não plantou a igreja da Espanha, o que ele desejava pregar na Espanha e plantar uma igreja lá, ele não fez. Como eu tenho tantas cidades que eu gostaria de ter plantado igreja e não consegui. Meus amados, em segundo lugar eu vou ver o verso 18, que diz assim: Cristo está sendo pregado. É a frase que eu quero destacar com você. Olha, Paulo dava testemunho exclusivamente do progresso do Evangelho, amados, era uma prioridade. Ele não abria mão desse objetivo. Qual é o teu objetivo? Olha, o objetivo do crente é para ser pregar o Evangelho, é para ser evangelizar, é para ser um evangelista. Não é para tomar conta de igreja, nem plantar igreja, mas para evangelizar aonde ele está, dentro da sua casa e fora dela. Olha, ele não abriu mão de jeito nenhum desse objetivo, mesmo relatando as grandes dificuldades, as perseguições, mesmo relatando aqui as prisões, nada disso abatia o ânimo de Paulo, amados. Ele enfrentou todas elas, né? E nunca demonstrou desânimo, tristeza, amados, para os seus irmãos filipenses, onde ele plantou a igreja lá. Ele queria mostrar para os irmãos da igreja de Filipenses que a obra, o anúncio do Evangelho tinha urgência e tinha prioridade. É isso que ele queria demonstrar para eles. Amados,
Não seríamos hoje a igreja, amados, que nós somos com um terço da população mundial, né? Que é cristã no mundo, é um terço de todos os cristãos aí, os da graça especial e os da graça assim, comum, né? Bem, estamos sendo confrontados, perseguidos. Olha, como eu ouvi agora, queridos, o que é que querem fazer aqui no nosso Brasil? Pois é, olha bem, meus queridos, o que querem fazer no nosso Brasil. Vamos retirar o AC, A pequenininho e C grande. A, né, C. Antes, C, Cristo, antes de Cristo. E vamos tirar o D, o Dzinho pequeno, depois, e o C grande de Cristo. Vamos tirar isso aí. Isso é o que estão propondo aí, botando outros nomes aí, para não citar o nome de Cristo. Isso é uma perseguição pálida, não dizia branca, pálida, né, dessas autoridades, infelizmente. Bem, é como disse os líderes esquerdistas que dizem que o mal do mundo hoje é a religião cristã. Pode um negócio desse? Pode. Uma chamada, amados, aos crentes para não se acomodarem, para agirem, porque são salvos os crentes e precisam se preparar para o grande avanço missionário da evangelização deste mundo, que as pessoas estão aí no nosso mundo, as que estão no raio de mim, de você. Nós precisamos evangelizar. Em terceiro lugar, eu quero ver nesta nossa exposição, estar com Cristo, verso número 23. Vamos ver sobre isso aí, né? Quem quer estar com Cristo? Você quer estar com Cristo? Bem, é partir hoje para estar com Cristo. É o que Paulo diz aqui. E Paulo falou, amados, do desejo de todas as pessoas que estão em aperto, que seja vivendo momentos difíceis na saúde, momentos de perseguições, né? Vivendo momentos de dificuldades financeiras, queridos, que gostaria mesmo assim ficar vivo, né? Ninguém quer partir, ninguém quer. Mesmo, né? Parte aqueles que, infelizmente, perdem a consciência, certo? Infelizmente, perde a consciência. Olha, para Paulo a questão era inquestionável. Estar com Cristo é melhor, é incomparavelmente melhor. É isso aí, estar com o Senhor. Mas eu digo sempre, sim, é inquestionavelmente melhor estar com Cristo, partir para estar com o Senhor, mas dentro da vontade e do plano de Deus. É isso que a gente tem que pensar, meus queridos, para estar com Deus, quando for a vontade de Deus. Não podemos dizer nada, porque o céu é o quê? É um lugar de descanso, é um lugar melhor, nós estaremos com Deus. Isso é fantástico. Enquanto aqui existem tantas e grandes dificuldades. Vamos para o nosso primeiro ponto, verso número 12, que fala o progresso do Evangelho. Vamos ver isso aí, muito importante para nós, irmãos. Esta foi uma atividade deixada por Jesus Cristo para os crentes progredirem, ir por todo mundo, pegar o evangelho de toda criatura, ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Não pode, amado, de forma alguma ser negligenciada a evangelização dos pecadores, meus amados, para que eles cheguem ao céu, sejam salvos, perdoados e tenham uma nova vida. As igrejas, amados, reconhecidamente evangélicas, não devem deixar de estar de prontidão. Crente precisa estar de prontidão, evangelizando o tempo todo na sua vida. Claro, sem ser fanático, mas isso é uma priorização da igreja.
evangelizar, anunciar Jesus Cristo ao mundo, não negligenciar, meus irmãos, mas que satisfaça a vontade de Deus. É isso que nós precisamos fazer. A igreja necessita evangelizar e sair, amados, dessa exposição de estagnação, não é? De estagnação. Não é possível, amado. O Brasil, amado, por exemplo, o Brasil, a igreja, se evangelizasse um pouco mais, alcançaria, com certeza, o Brasil teria mais de 50% de evangélicos e poderia sossegar dessas perseguições picuinhas desse povo que vive aí querendo fazer zoada, né? Então precisamos, amados, precisamos viver uma vida, precisamos crescer para ter um avivamento espiritual, para ter crentes vivendo e vibrando a fé. É isso, é isso. Eu nunca me esqueço que eu tinha 17 anos de idade, quando surgiu aquela campanha Cristo Esperança Nossa, os irmãos todos subindo pelos morros, indo para as praias, indo para as praças, indo para todo canto, e gritava, clamava, ora vem Senhor Jesus, era um negócio sério. Eu entrei nessa fase aí, né? Pois bem, amado, precisamos ser alguém cristão que tem uma vida correta, moral, para ser exemplo e testemunho, para podermos, amados, crescer, amados, a nossa nação e não permitir que a corrupção faça o estrago que faz aí, que estamos vendo a cada dia, amados, a pobreza, o sofrimento, a falta de atendimento médico, a falta do social, a falta da escola, a falta, amados, de tantas necessidades. As riquezas do Brasil têm sido gastadas com futilidades dos entretenimentos mundanos fúteis e perniciosos, que leva o dinheiro, os recursos nacionais. Quanto é um ingresso aí para assistir um jogo? Não sei, mas é muito caro. Quanto é um ingresso? Quanto é uma camisa de um time de marca? Quanto é que um jogador ganha? Quantos são as rendas? Olha, meus queridos, esse dinheiro dos brasileiros estão sendo gastos desnecessários, são distribuídos por quem ajunta as riquezas do Brasil e leva para fora do Brasil, retiradas das aplicações, meus amados, da educação, retirados dos investimentos das atividades empreendedoras para o povo brasileiro. Esse dinheiro é só laprado. Olha, meus irmãos, por isso que existe desemprego, por causa da falta de recursos, a falta de pesquisa, a falta do desenvolvimento da ciência para aplicar o desenvolvimento no Brasil. É porque o dinheiro não tem, porque o dinheiro está indo pelo ralo das futilidades. Eu fui empresário, irmãos, e por muitos anos trabalhando a duas mãos, empresário e pastor, no atendimento da voz de Deus no meu coração, amados, para poder contribuir para o crescimento da minha igreja. Amados, eu entendi e dei a minha parcela de contribuição nas atividades. Eu poderia ter uma vida muito mais diferente, mas eu estou tendo uma vida integral na fé em Jesus Cristo. É isso que me dá prazer, alegria, estar com Cristo, servindo a Ele. Meus amados, a igreja que desperta para a pregação do Evangelho e treina o povo de Deus. A sua igreja está treinando aí, tem treinamentos permanentes de evangelização. Eu sei que onde tem grupo de louvor, aí tem muito treinamento, onde tem corais, onde tem outras atividades sociais, etc. Existe muito treinamento, mas treinar para evangelizar, eu não tenho visto isso aí, não tenho visto, tenho batido nessa tecla, amado. Infelizmente,
aqueles que se encontram morgados, irmãos, que não vê nem de um lado nem de outro, quem se levante para convocar, para pregar o Evangelho, pois a pregação do Evangelho é quem influencia, porque as pessoas são ganhas para Cristo, para adorar o nome do Senhor Jesus, ser despertada para aquilo que é sagrado, para viver uma vida de santidade. Olha, meus queridos, a igreja é a porta-voz do Evangelho, ela não pode se calar, o que ela tem é o poder de Deus, a mensagem, a remissão dos pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer perdão, a redenção do homem, para restaurar o homem perdido, pecador, que estava condenado à morte. Ele veio, meus amados, pagar e quitar a dívida impagável do homem, queridos, trocando a sua vida sem pecado para assumir uma vida suja de pecado, de escravidão, para assim livrar o homem da escravidão do pecado. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Olha, mas se a igreja não fizer isso, anunciar o reino de Deus, ela fica estagnada pela situação incômoda diante da missão dada por Deus. Estagnada. Amados, há muitas igrejas que parecem um carrossel. Sabe como é um carrossel, né? Tá cheiazinha ali, né? E o carrosselzinho arrodeando não sai do canto, né? Fica ali arrodeando. Em segundo lugar, amados, eu quero falar sobre Cristo está sendo pregado. O próprio Jesus disse que até as pedras clamarão, né? Olha, no meu modo de entender, Paulo, meus amados, revolucionou o mundo romano, que era a estratégia mundial. Era o Império Romano que comandava o mundo. Ele estava preso e, como preso, ele teve uma grande influência. Imagina esse homem solto. Quando escreveu esta carta de Filipenses, ele dizia os motivos que levou o romano a prenderem, porque ele era seguidor de Jesus Cristo, e a causa era porque era um anunciador do Evangelho, das boas novas da salvação, do perdão, amados, para o homem poder crer em Jesus Cristo como Salvador. Cristo era pregado por Paulo. Os romanos foram tocados ao saberem sobre o Salvador do homem, porque era a mensagem que Paulo pregava. Então Paulo pregava, e por esse motivo ele foi preso por causa de Cristo. E todos aqueles da corte romana, eles estavam ali ouvindo Paulo, mesmo ele preso. O tiro saiu pela culatra, pensando que ia calar Paulo prendendo. Pensavam os romanos isso, mas ele teve muito mais força, porque ele foi preso pelo imperador, e as pessoas afins ouviram o Evangelho através de Paulo na prisão. Os romanos contribuíram de uma certa forma, como diz Paulo aqui, para que o Evangelho fosse anunciado, né? Toda a guarda pretoriana ali gostava de Paulo e ouvia ele, muitos se converteram. As acusações que muitos fizeram a Paulo não tinham consistência alguma. O que ele quis dizer foi que os romanos contribuíram de certa forma, e assim ele ganhou um fôlego, ganhou um espaço, sem ser conveniente. Paulo não foi conveniente. E mais, né? Ele não aceitou os atos estranhos, mas
mais, amados. Ele não aceitou que houvesse um evangelho espúrio, era o evangelho de Cristo. Ele não barganhou estando preso. Bem, todos lamentavam a prisão de Paulo, e assim alguns procuravam saber quem era o Nazareno. Quem é esse Nazareno? Quem foi esse cara que morreu e que ressuscitou? É o que eles queriam saber, principalmente a guarda pretoriana. Paulo, então, com acesso, evangelizou essas pessoas, amados, mais graduadas, que certamente passava para suas famílias, passava para outras pessoas de maior confiança. Tudo isso aconteceu, como a própria prisão contribuiu para isso. Na verdade, hoje as coisas acontecem do mesmo jeito. Da época de Paulo, e muitos vêm pregando o evangelho sem nenhuma credencial, habilitação dada pelas escrituras sagradas, e usa muitas vezes as próprias habilidades, porque acham que é pastor, que tem um rebanho formado de pessoas, e imaginou assim de ganhar para Cristo, mas na verdade não passa das suas intenções próprias para o agradá-lo, para agradar algumas pessoas, de uma forma ou de outra, para aplacar, né, a vida deles. Muitas vezes, e depois de procurarem uma placa qualquer de uma igreja, seja lá o que for, para eles poderem se ancorar nela, né? Não vou aqui julgar e recriminar, meus amados, não vou ninguém, né? Mas acho que existem muitas coisas precipitadas que as pessoas devem buscar Deus e viver a fé cristã de modo digno, na fé em Cristo Jesus. Também existem aqueles, amados, que acham que podem pregar o evangelho de qualquer jeito, usam a Bíblia muito mais de uma forma pretestuosa, né? E mais, irmãos, convenientemente, mas tem a ambição de pregar o evangelho por outros motivos. Olha, o próprio Paulo, que plantou igreja na região da Galácia, advertiu os irmãos quanto àqueles que perturbaram os novos cristãos daquela região da Galácia. Olha, em Gálatas capítulo 1, verso 6 e 7, olha o que diz a palavra. Disse Paulo: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que ele disse: o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso existia e existe hoje do mesmo jeito. Infelizmente, tem essas pessoas desnorteadas, essas pessoas que pensam que é pastor, pensa que Deus está mandando ele plantar a igreja, e ele está se confundindo na vida, e depois fica aí, né, perturbando os que estão vivendo a fé. E em terceiro e último lugar, está com Cristo. Preste atenção, amado. A vida presente, ela é cheia de limitações, porque a presença do pecado nos entristece, traz muito desgosto, traz assombro, e nos faz, amado, gemer, amado, nessa vida, mesmo sabendo que o pecado não nos condena mais à morte eterna. Por isso que Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 2, ele disse: e por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Então, o próprio Paulo falou estas palavras, explicando os crentes ali, mostrando para ele que o partir desta vida vai para um lugar intermediário chamado céu, para estar com Cristo.
Esta deve ser a confiança, amados, que o crente que é salvo em Jesus Cristo pode ficar tranquilo com o seu testemunho cristão, amados. E Paulo falou para os 2 Coríntios 5:8, olha o que ele disse lá: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que Paulo dizia. Paulo estava preparado. Nós precisamos estar preparados na nossa vida cristã. Não é porque estamos com idade, eu estou com 72, não é isso, eu sou crente desde os 12, pois é, 60 anos de crente. Olha, mas a alegria que a gente precisa ter é mesmo na juventude, servir a Deus, pregar o Evangelho, vibrar com Cristo. Eu ensinei meus filhos balançando uma rede, passando a Bíblia para ele e cantando, mesmo desafinado para ele, né? Mas hoje tenho o orgulho de ter um filho presbítero, tenho uma filha missionária. Olha, é graça de Deus, é graça de Deus, amado. Paulo está passando essa lição para fortalecer os crentes, para que eles estejam extremamente preparados, para ter uma ocupação com Deus. Olha, muitas pessoas agem sempre entendendo que devem se preparar para quando a sua partida chegar para estar com o Senhor. Tem que estar se preparando o tempo todo, não para isso, para esperar. Isso aí é óbvio. Tudo eles pensam que esteja em ordem, porque estou ficando velho. Jovem, você tem que trabalhar e servir a Deus na sua vida. Paulo ensina que o crente não precisa viver preparado o tempo todo com uma credencial de ter crido em Jesus Cristo como Salvador. Quando Paulo fala aqui em partir incomparavelmente melhor, ele quer dizer que na hora da chamada de Deus sobre a sua vida, queridos, acontecerá naturalmente, sem a nossa preocupação, porque Deus é quem tem a determinação da nossa vida. Ele é quem sabe tudo, Ele é quem sabe o dia em que os vivos vão ser chamados para Ele. Olha, Paulo, logicamente, amados, não perdeu a oportunidade, meus queridos, não perdeu a oportunidade, de dizer essas palavras: estar com Cristo. Não é muita responsabilidade, amado. E ainda mais dizer, incomparável melhor, partir daqui e estar com o Senhor é algo incomparável, né? Bem, infelizmente existe um temor muito grande sobre a morte que as pessoas têm. Faz de tudo para não morrer, né? Isso não deve afetar a vida cristã. A vida cristã está na mão de Deus, no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Até um hino que diz: crente não morre não. Pois é, Luiz de Carvalho, não, o crente não morre. Ele, ao partir daqui, vai gozar das delícias espirituais que Deus está preparando para todos que estão indo para lá, os que ainda vão. Existem muitos especuladores que fazem conjecturas sobre estar com Cristo e mais incomparavelmente melhor. Essas duas palavras, que eu estou colocando aqui do texto sagrado, abre aspas, estar com Cristo, fecha aspas, abre aspas, incomparavelmente melhor, fecha aspas. Amado, as pessoas especuladoras chegam a aludir, amados, coisas interessantes de que os que foram levados vivem para o céu sem experimentar a morte, como Enoque e Elias. Preste atenção, né? Poderia ser esta pretensão de Paulo. Diz que Paulo, dizendo incomparavelmente melhor estar com Cristo, era porque ele queria ser arrebatado como Enoque e como Elias. Brincadeira desses especuladores. Brincadeira, né? Paulo ser arrebatado, como foi Elias, como foi Enoque, especialmente, e para estar com Cristo. É isso, amado, que muitas pessoas pensam que Paulo desejava isso.
antecipar tudo, né? Não dá nem para a gente pensar nisso aí, meus irmãos. Não dá. Paulo, como todos os crentes e irmãos que estão vivos, estão na mesma situação de Paulo, né, que estava Paulo. Se vivemos mais um pouco aqui, que seria bom para evangelizar, como Paulo queria dizer que se ele permanecesse mais tempo aqui, ele iria evangelizar, o que não tem sido a verdade de muitas pessoas que aí está aí mal, sofrendo e diz assim: se eu for curado, se eu for libertado, se eu não dependo dessa cirurgia, se eu tiver mais vida pela frente, aí eu vou fazer culto a Deus, eu vou evangelizar, e não fazem, não é? Mas partir no dia do chamado do Senhor, seja qual for, o dia será incomparavelmente melhor, porque é para estar com Deus. Quero concluir. E eu concluo com 3 pontos. Primeiro, em primeiro lugar, o Evangelho e a prioridade da igreja, e só haverá progresso, amado, se os crentes forem fortes, se os crentes ganharem almas, se os crentes crescerem a igreja, amados, se houver pregação do Evangelho. É isso aí, amados, essa é a prioridade da igreja, a ação cristã orientada por Paulo, o progresso do Evangelho, é isso que a gente precisa fazer, progredir. Se a igreja agir no cumprimento da voz do Evangelho e ela crescer. Em segundo lugar, amados, o verso do qual preguei, a missão de pregar o Evangelho é para os crentes da igreja, muitas vezes negligenciada por quem tem a obrigação de passar a palavra de Deus, que são bênçãos para a vida das pessoas. Pregar o Evangelho é alegria e bênção para quem prega, e é muito mais para quem recebe, e a igreja que cresce. Não é bênção isso aí? Né? Então, a igreja precisa pregar o Evangelho, os pecadores precisam ouvir, Cristo está sendo pregado, meus queridos. Em terceiro e último lugar, você está tranquilo no que Paulo está dizendo? Você está tranquilo? Está com Cristo? Você está tranquilo? Você está preparado? Você vive preparado? Você evangeliza? Você vai para a igreja? Você tem uma vida cristã? Tem, né? Para dizer que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, a vida do crente deve estar preparada a partir do aguardo do Senhor Jesus. A gente precisa viver esperando assim: ora, Maranata, vem Senhor Jesus, a qualquer momento, mesmo que a gente parta na frente, que a gente aprenda a amar, mas não deixe nunca de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo. Olha, meus queridos, diz que Moody foi criticado porque ele não conhecia bem da gramática inglesa e inglesa americana e inglesa mesmo. E alguém chegou para Moody e disse: o senhor fala mal. O Senhor conhece muito pouco a gramática, deveria calar-se e não tentar ser um grande pregador. Você devia ficar quieto, viu, calado no seu canto, porque, né? Aí Moody disse para ele, né: sei, amigo, que tenho poucas instruções e talvez nenhum conhecimento de gramática, vixe, Max Weber, mas faço o que posso a serviço do meu Senhor. Não vou deixar de pregar. Você que conhece tanto a gramática e tem tantos outros conhecimentos, o que é que você faz? Bem, passou alguns anos, muitos anos, e até hoje, Moody morreu. Foi um dos maiores pregadores da América e da Europa. Quem foi aquele que criticou ele? Ninguém.
Que Deus te abençoe. Amém.